Muito bom dia, uma vez mais, para todos aqueles que se encontram no país irmão, no Brasil. Muito boa tarde para aqueles que se encontram em Portugal. Boa noite para aqueles que se encontram no outro lado do mundo, nos antípodas. Desde a cidade do Porto, o meu nome é Nuno Henriques e tenho o privilégio de ser o moderador deste terceiro webinar da segunda temporada de webinars promovido pela EBSCO Brasil. Envio desde aqui um abraço para o seu diretor, o Leandro, e também da EBSCO Portugal, barra Espanha ou Ibéria, também onde a diretora é a Catrina Dias. É com muito gosto que eu apresento o Tiago Murakami. Ele é bibliotecário, enfim, somos colegas, Tiago. O Tiago é bibliotecário na Universidade de São Paulo, ainda não conheço essa belíssima cidade, São Paulo, nem Rio de Janeiro, conheço Salvador, Tiago, não conheço ainda São Paulo. Ele, portanto, nesta universidade trabalha há cerca de 6 anos e qualquer coisa. Antes fui diretor da Biblioteca Pública Manuel Bandeira, em São Bernardo do Campo. Também na cidade de São Paulo, antes, isto é, entre 2009 e 2010, trabalhou como especialista em informações técnico-desportivas. Interessante esta abordagem, curioso. E, enfim, também tem durante 7 anos. Bom, Tiago, trabalhaste desde os 14 anos, trabalhou e tem uma experiência ainda como analista, e foram 7 anos num banco, portanto, também aí no Brasil. E ele, portanto, é formado pela Universidade de São Paulo em Biblioteconomia e Documentação. Tiago, nós somos muito mais, nós somos muito mais do que, enfim, um currículo profissional, somos muito mais do que um certificado, um diploma em A, B, C. Enfim, eu gosto muito de apresentar as pessoas, mas o que me parece ingrato é apresentá-las apenas do ponto de vista do que é o currículo profissional, aquilo que é o currículo, enfim, académico, porque somos muito mais que isso enquanto pessoas. É curioso, Tiago. Eu partilho isto convosco, não querendo aqui demorar muito tempo, porque o moderador é apenas isso, moderador, mas eu sou um adepto do LinkedIn há pouco tempo. Talvez há 3 semanas, imaginem. Apesar de ter conta no LinkedIn já há muitas semanas. E é curioso que de vez em quando surgem frases que me fazem pensar. E uma das frases que, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu li, dizia assim, bom, ninguém nos vai recordar por aquilo que fizemos, mas como o fizemos. É verdade, isto tem a ver com a nossa paixão, com a nossa entrega, com os nossos valores e com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Ora bem, uh, Tiago, eu vou já dar-te a palavra. Já sabes que tens 15 minutos, já te roubei um pouco de tempo, desculpa por isso, 15 minutos. Depois eu apresentarei o Bernardo, e também o Michelangelo, que irá concluir, será a cereja em cima do bolo neste nosso webinar. Ora bem, eu vou então passar a bola ao Tiago. Tiago, dentro de poucos segundos serás o apresentador. Ora bem, podes então, Tiago, partilhar a tua tela, como se diz no Brasil, o ecrã, enfim, o monitor, como também dizemos aqui em Portugal. A palavra é tua. Tiago, força. Bom dia, estão enxergando a minha tela? Perfeitamente. Tá. Você fez uma apresentação. Eu gosto de me apresentar como um apaixonado por software livre, assim. E aí, muito do que eu faço tem a ver com software livre e é um pouquinho disso que eu queria trazer nessa apresentação de hoje. O foco dessa apresentação é mostrar o fórum no contexto do software livre para bibliotecas, né? Onde que o fórum se encaixa num contexto que já é bem, a gente, como pode falar, é estruturado, né? Já existem softwares livres há mais de 20 anos, são softwares bem conhecidos, bastante utilizados,
Então, por que que o fórum ele vem a somar nesse contexto, né? É um pouquinho disso que eu queria trazer. Uma questão que eu sempre gosto de falar, para ser software livre, tem que ter acesso ao código, né? E aí, o que é um software livre, de acordo com a definição da Open Software Foundation? Ela tem que ter 4 liberdades essenciais. Uma é a liberdade de executar o programa como desejar, a qualquer propósito, e isso todos os softwares que são livres, né, permite, o Fórum também traz isso, eu acho que é muito interessante. E então não tem nenhuma amarra para executar. Você pode executar em qualquer software, em qualquer sistema operacional. Depende mais da capacidade técnica do que efetivamente existir amarras para trazer. Isso no contexto atual, em que as instituições precisam de bastante agilidade, é fundamental você não ter nenhuma amarra para executar um programa, né? A liberdade de estudar como um programa funciona e adaptá-los à sua necessidade, então a questão do acesso ao código-fonte é fundamental. Hoje não existe software, nunca existiu nenhum software pronto de biblioteca, né? Na verdade, a biblioteca sempre se adaptou ao software e esse foi um dos grandes erros da biblioteca. Então, a possibilidade de adaptar um software à nossa necessidade é algo que já é mais do que fundamental. Hoje as bibliotecas precisam, para fazer frente a todas as demandas, ao que ela é demandada, ter uma flexibilidade, né, na questão do software de gerenciamento. A liberdade de redistribuir cópias de modo a ajudar os outros. Tem 2 questões aqui que são bastante importantes. A questão de se criar uma comunidade em que as coisas não são repetidas, né? Ninguém fica repetindo a mesma coisa para conseguir o mesmo resultado. Então, você pode compartilhar algum avanço. E a questão de um software livre não morre. Então, normalmente, se você tem a liberdade de distribuir, se o desenvolvedor principal, por acaso, deixar de desenvolver aquela ferramenta, você tem condições de continuar esse desenvolvimento. Então, essa é uma liberdade fundamental no software livre. E a liberdade de distribuir cópias de versões modificadas a outros, né? Então, e poder contribuir com a comunidade também. Lembrando que sempre a questão do acesso ao código-fonte é pré-requisito. Quais são os principais softwares de biblioteca hoje, né, no que nós temos no nosso contexto atual? Opa! Eu passei muito aqui. Eu apertei um botão aqui, acho que... Desculpem, falhas técnicas. Pronto. Nós temos 3 principais softwares de biblioteca. Hoje, existem mais, tá? Se a gente for ver, existe uma listagem grande, o Evergreen, etc e tal. Mas no Brasil, sendo utilizado, eu citaria que são esses 3 principais, né? Que é o COA, o PMB e o software livre. E hoje, já podemos falar, porque o Fórum ganhou uma versão estável, né? Então, o Fórum pode estar nessa lista como um dos principais softwares de biblioteca. E o que ele traz de novo, né? O que a gente traz, o que ele traz que faz o diferenciar dos outros softwares de biblioteca. O COA, o PMB e o BibLivre, eles são ILS, que são Integrated Library Systems. O ILS foi uma grande um avanço, né, no contexto de automação de biblioteca, por fazer diversas funções de biblioteca em um único ambiente, né? Em um único software. O problema do ILS é que ele é um bloco, então a gente não tem a flexibilidade para conseguir adaptar esse software à nossa necessidade. Então, ele tem uma dificuldade que é a essência do seu modelo, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um problema sério nas instituições públicas de aquisição. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Então, nenhum software, por melhor que ele seja modelado, ele vai atender a instituição que adotou esse software. Então, por mais que ele seja modelado para as universidades federais, a universidade que eu trabalho, que é a Universidade Estadual,
ela tem um modelo diferente de licitação, então ele não atende. A maioria das questões ele faz bem, né, os módulos fazem, mas ele nunca atende às especificidades da instituição. Então, a gente sempre é obrigado ou a adaptar alguma coisa, ou a fazer uma base externa, porque aquela nossa base não atende. É sempre necessário fazer uma adaptação por fora, e normalmente a complexidade tende a aumentar essas adaptações, e chega uma hora que elas perdem o controle. E o fórum traz uma vantagem em relação a isso, que ele traz um novo modelo de software de biblioteca, né? Que é o Library Service Platform, que a gente pode trazer, numa analogia mais simples, como o Android do nosso celular. O Android ele não é o software em si, ele é uma plataforma em que alguns softwares trabalham em cima dele. Então, por exemplo, a gente já tem algum software de fábrica que parece que são próprios do Android, mas a gente pode ter funções equivalentes. Então, você tem um aplicativo de SMS no software que já veio do Android, mas você pode usar um outro software de SMS que te atenda melhor em algumas situações. Então, não necessariamente a gente precisa, apesar dele ter um core, ele tem uma função core, né, que é um núcleo duro do software, você consegue utilizar, adaptar outras aplicações, funcionalidades, inclusive nas funções que são core. Isso eu acho que é algo novo para a gente. Assim. Então, a gente não é obrigado a usar um modelo de aquisição que não funciona para a gente, porque o software traz isso. Você consegue adaptar tudo à sua necessidade. Obviamente vai ter um custo, o custo de... A gente vai falar um pouquinho, mas a questão o desenvolvimento não é barato. Todo mundo que já usou um software livre entende que adaptar um software, desenvolver, ele não é simples, mas o resultado normalmente compensa muito. A gente tem um serviço que, na verdade, a gente força uma mudança de paradigma em relação ao uso, que é o software trabalha para a biblioteca, e não a gente trabalha em função do software. E uma coisa importante é um sistema pós-mark. Ele já foi criado no pós-mark. Ele não trabalha em sua essência usando o Mark, apesar dele ser compatível com o Mark. Isso é algo importante, mas ele não tem as limitações que o Mark tem. Então, ele traz o que é bom do Mark, que é a parte de integração, né, de intercâmbio de dados, mas ele não está focado no Mark, todas as limitações que o Mark tem. Ele é um software que vai um pouco além disso. Isso é uma coisa que é bastante nova. Quais são as principais vantagens de um Library Service Platform livre, né? Ele traz uma arquitetura modular baseada em microserviços REST. Então, toda e qualquer funcionalidade do software ela é feita por um protocolo, né, um formato de intercâmbio de dados que é elegível por máquina. Então, eu posso criar um usuário a partir de REST, eu não preciso usar um módulo de usuários para criar um usuário. Por que isso é importante? Porque quando a gente integra com a base de usuários da instituição, você consegue fazer uma integração direta. Então, entrou um usuário novo na instituição, já pode deixar integrado para entrar novo já na sua plataforma. Qualquer tipo de outra informação que exista na instituição e que você não queira duplicar trabalho, é possível integrar dentro dessa plataforma. Essa é uma vantagem que é fundamental nos dias de hoje para a gente ter uma gestão moderna, né, do que a gente trabalha com biblioteca. Ele é customizável, então é possível deixar exatamente de acordo com a sua biblioteca. Se sua biblioteca é mais simples e não precisa utilizar todos os módulos, você pode usar simplesmente só os módulos que te atende, e aí conforme você vai crescendo, você vai adicionando módulos. Você consegue padronizar, deixar com a sua cara o software, ele não precisa deixar com uma cara padrão, e é bastante expansível, então é possível criar novas funcionalidades para esse software. Então, por exemplo, a gente quer desenvolver um aplicativo de celular para a rede de bibliotecas.
É possível expandir o Fórum para esse tipo de informação, de aplicativo. Você precisa desenvolver um software de controle de inventário, então, que leia os códigos de barra. É possível desenvolver esse tipo de software e expandir a funcionalidade do Fórum. Ah, eu quero criar um software que leia o código de barras e me fale em que instante esteja o livro. Eu também consigo fazer isso. Tudo eu consigo expandir, vai mais da imaginação do que efetivamente da limitação técnica. Esse que é onde a gente chega. Conforme a gente tem a possibilidade, a gente deixa de ter a barreira da limitação técnica para fazer o que a gente quer dentro da instituição. Tudo isso bastante documentado, isso é uma questão fundamental para quem trabalha com software, tá com todas as APIs documentadas e bem documentadas, então é possível trabalhar com essas informações usando a documentação, isso é algo fundamental. O fórum em si tem algumas vantagens também em relação a ser um LSP aberto, né? Ele tem uma comunidade formada por bibliotecários e desenvolvedores das principais universidades do mundo. Então, isso muda a forma como a gente vê o fluxo de biblioteca. Eu pude acompanhar eu faço parte do Slack, então consigo acompanhar algumas discussões do desenvolvimento. É uma oportunidade incrível de conhecer bibliotecários de grandes universidades, assim, que a gente jamais teria contato, então é importante ver as pessoas trabalhando. As discussões relacionadas o software nasce primeiro da discussão, então os bibliotecários planejam o fluxo, desenvolvem como deve ser um fluxo de biblioteca, e depois o software é gerado, o código é feito depois, então ele se adapta ao que os bibliotecários entendem e não o contrário. Isso é fundamental, assim, e as discussões de como isso deve ser montado, como é a modelagem disso, como funciona, aplicações em diversas instituições diferentes no mundo, a comunidade mundial, tem gente na Alemanha, no Japão, na China, é uma comunidade muito grande. Isso é bastante encantador na comunidade do fórum. Ele é desenvolvido pela Open Library Foundation, com financiamento e expertise da EBSCO, então tem duas coisas importantes aqui. O fórum ele não pertence à EBSCO, isso é uma questão interessante. Ele é desenvolvido pela Open Library Foundation, que é uma fundação com grandes universidades no mundo que desenvolvem esse software. Então, isso garante que o software ele vai ter uma vida bastante longa, ele é bastante confiável no sentido de ele não vai sumir do dia para a noite e etc e tal. É algo que é bastante fundamental, né? A gente garantir que o software tenha uma sustentabilidade grande, e ele traz uma questão que ele nasce também depois do digital, né? A maioria dos softwares são pré-digital, por exemplo, o grande avanço do digital, né? Ele nasce em 2000, então ele não foi pensado para fazer uma integração tão forte com essa questão dos conteúdos digitais. E hoje é uma das grandes dificuldades de qualquer pessoa bibliotecária que trabalha com a gestão de software de biblioteca, é gerenciar seus conteúdos digitais. Ele traz uma gestão traz módulos específicos, né? Isso pensado por fluxo de bibliotecários, de especialistas na área, gente que trabalha com uma quantidade bastante grande de fluxo, né? Acervos muito grandes, assim, isso é bastante importante porque essa expertise é muito fundamental. Então, como que é feita a gestão de contratos e licenças? Ele tem todas as especificidades relacionadas a um contrato de licenciamento de conteúdo para a biblioteca. A questão de contatos com fornecedores, ele garante que você consiga registrar, né, gerenciar bem quem são os fornecedores, quem são as pessoas dentro das empresas de fornecedores, quem são os contatos, qual é o tipo de relação que você tem com esses fornecedores, se ele te dá desconto, se ele não te dá desconto, tudo isso fica registrado, é algo bem interessante.
Ele trabalha também com a ideia de que knowledge bases, no plural, tá? É bases do conhecimento no plural, que hoje a gente já passou por dentro do histórico de automação de bibliotecas muito da questão do intercâmbio, né? O protocolo Z3950, etc. e tal. O Knowledge Base é um avanço em relação a esses protocolos, porque os fornecedores preenchem, né, preenchem os metadados nessas bases de conhecimento e a gente só gerencia dentro do que nós adquirimos ou licenciamos como que vai funcionar aquilo dentro da instituição. A gente não tem que pegar um mark que a gente assina uma base e tem que exportar o mark de uma base e importar dentro da nossa base. Não, a gente vai ativa o conteúdo, esse conteúdo começa a aparecer para o nosso usuário, a gente começa a ter todas as informações relacionadas ao uso, então esse módulo de uso é fantástico. Ele trabalha com os principais protocolos de uso, né? Então, harvesting por AI, mas por protocolo sushi. Então, você consegue ter um controle muito maior do que você assina, como que é o uso disso, como que é o custo por uso, para conseguir ter informações relevantes para tomar decisão em relação à renovação de assinaturas, ou inclusive se precisa aumentar a quantidade de espaço, porque às vezes a gente tem uso negado, né? Então, entender para fazer um uso mais racional, não digo racional, mas um uso mais eficiente do orçamento, né? Do dinheiro que nós temos disponível para investir em conteúdo digital. Esse tipo de informação é fundamental hoje. E ele faz uma questão que é bastante interessante também, que é um módulo, que é o de comparação entre os pacotes de conteúdos digitais. Então, hoje a gente consegue pegar pegar dois pacotes de fornecedores, comparar para ver qual é a similaridade, né? Quantos títulos aparecem repetidos entre um e o outro, para entender que se você já assina uma base, ver se vale a pena assinar outra, se o ganho vai ser grande ou não, porque hoje, no mundo que a gente assina bastante conteúdo por pacotes, existe sobreposição de conteúdo, né? Esse módulo ajuda bastante a como a gente consegue identificar essa sobreposição e entender e tomar uma decisão que entende interessante de poder se afina ou não o que é conteúdo baseado em dados mais reais, né? Eu entendo bastante também um software livre como aprendizado. Eu acho que esse uma característica bastante forte e é possível usar o fórum nesse sentido. Então, uma instituição que está com o pé atrás, se ela quer usar um fórum ou não, ela consegue instalar um fórum na própria instituição, fazer uma migração, entender como que ele se comporta com o conteúdo da instituição, se ela aguenta, se tem os protocolos relacionados aos usos e se pode usar a integração com outras plataformas dentro da instituição, e aí só depois disso tomar uma decisão, e não o contrário, a gente irá fazer aquela avaliação, faz um checklist, né? Entende que mas chega na hora H, na hora da migração, a gente começa a entender que algumas coisas não vão funcionar direito. Então, é possível já fazer esse teste antecipado, porque uma das liberdades é você poder usar o software de qualquer maneira, né? Antes de tomar uma decisão concreta. Isso ajuda bastante a entender como que o software se encaixa na sua instituição. E o uso em universidades para fins didáticos, isso eu acho bastante fundamental, né? As escolas de biblioteconomia podem usar o Fórum ou outros softwares livres para ensinar os futuros profissionais que vão acabar trabalhando com essa ferramenta depois e trazer um pouquinho mais na prática o conteúdo teórico que nós temos, né?
Uma das questões que é fundamental para o software livre é a criação de comunidade. E a comunidade de um software livre não é só a empresa que desenvolve, ou são todos os que a gente chama de stakeholder, né? As pessoas que são interessadas no uso. Então, existem outras empresas que podem prestar consultoria para aquele software. As instituições podem contribuir com os desenvolvimentos que elas fizeram para a própria comunidade e isso ajudar outras instituições. E os usuários também daquele software podem aprender com isso, podem usar, podem compartilhar dúvidas, problemas, bugs com a comunidade de desenvolvedores e isso facilitar, agilizar o desenvolvimento. Às vezes até uma necessidades, né? Porque um usuário pode compartilhar uma necessidade, um desenvolvedor pode entender que é importante ele trabalhar e ele poder trabalhar naquela necessidade daquele usuário e servir para muitos mais usuários. Então, é uma conversa rica para todo mundo, o uso de software de software livre, assim, e a questão de adaptar, né? Porque hoje muitas instituições fazem a mesma coisa, a gente tem que otimizar um pouco até o custo de otimização, de adaptação para os softwares livres. E é isso, acho que é uma apresentação bem rápida, mas de um software que bastante me encanta. E a última questão, só para falar, a gente consegue contribuir também, mesmo sendo usuário. Então, eu estou participando, eu estou ajudando também na questão da tradução, e é algo que a comunidade pode fazer isso. Tipo, a partir do momento que você entende que é algo que vai te favorecer, mas vai favorecer todo mundo também, então a gente pode traduzir, pode melhorar, tentar melhorar a ferramenta. E é isso, meus contatos. Muito bem. Depois, Tiago, os contactos também serão fornecidos no follow-up, a seguir depois deste webinar. Tiago, quero agradecer a brilhante intervenção. Há pouco disseste que foi rápido, mas isto é verdade, não houve muito tempo, mas no tempo que tiveste foi interessante porque traçaste um panorama sobre este contexto do software livre aplicado a bibliotecas, mas em simultâneo tiveste esse mérito de aprofundar cada uma destas questões. Isto é muito interessante, porquê? Porque às vezes nós damos por adquirido um grande produto e não questionamos qual é o seu contexto, resulta de que sonho. E é muito importante percebermos, não é, de onde vimos para sabermos onde queremos chegar. E tu conseguiste fazê-lo de uma forma muito, muito interessante com a tua apresentação. Rápida, enfim, mas simultaneamente profunda, levantando questões. Isto é, eu aqui destaco 3 palavras: comunidade, liberdade, para a liberdade, uma palavra muito interessante, comunidade, liberdade, compromisso, porque envolve o compromisso de todos, e no meio está, agora falando um português brasileiro, o usuário, o utilizador. Muito obrigado, Tiago, pela brilhante intervenção. Vou passar agora a palavra ao Bernardo. Bernardo, eu já conheço o Bernardo. Olá, Bernardo. Conheço o Bernardo. Vou já aqui. Podes partilhar a tua tela quando quiseres, Bernardo. Enquanto isso, eu quero apresentá-lo. Conheço o Bernardo desde os primeiros dias em que eu trabalho na EBSCO, há cerca de 2 anos e meio. Ele está na EBSCO, aqui em Portugal, em Espanha, há cerca, ora bem, vou aqui apontar 3 anos, ora bem, ele está aqui há 3 anos e 4 meses. Ele começou como responsável pela parte comercial. Bernardo, eu estou a ouvir um eco. Estou a ouvir um certo eco, Bernardo. Ele foi responsável
pelo setor empresarial e biomédico em Portugal e em Espanha durante 3 anos. Recentemente, tal como o Michelangelo, que já apresentarei, ele é o diretor, portanto, o título em inglês, o SaaS Innovation Sales Director. Antes, ele continuava a trabalhar na EBSCO, mas no Brasil. Esteve no Brasil na EBSCO, alguns participantes lembrar-se-ão dele durante 4 anos e 11 meses. Antes trabalhou também na IBM no Brasil. Quero ainda acrescentar que ele tem a sua área académica prende-se com as relações internacionais e possui também um MBA, portanto, um Master in Business Administration. Quero aqui destacar que também foi voluntariado. O voluntariado é algo que me parece importante, às vezes não salientamos quando apresentamos a alguém que é do voluntariado como algo menor, mas aqui, aliás, falar do fólio é também falar de voluntariado. Portanto, parece-me oportuno aqui também referir a questão do voluntariado. Bernardo, a palavra é tua e recorda-te que tens 13 minutos e meio. Achas que consegues? Apela à tua capacidade de síntese e objetividade. Lá se consegues, em 13, 14 minutos, fazer o teu melhor. Estou convencido que sim. Obrigado, Nuno. O barulho ainda está muito alto. Tentei melhorar, mas é que eu estou sem fone. Melhorou. Está perfeito. Melhorou um pouco? Obrigado. Tá, perfeito. Obrigado, Nuno, pela apresentação. Obrigado, Thiago. Acho que foi incrível. O Thiago conseguiu resumir bastante bem, dar um panorama geral do projeto, da ideia da comunidade Fólio. E a minha ideia, a minha intervenção, na verdade, é falar um pouco, introduzir um pouco do que está sendo feito. E aí o Michelangelo vai aprofundar e já vai entrar numa demo e mostrar um pouco de forma mais prática como que a plataforma está funcionando e o que já está aí disponível para os utilizadores. Então, só para a gente começar e dando uma visão geral da plataforma, em termos de projeto, assim como o Thiago comentou, a ideia é criar, do projeto foi criar um espaço onde a comunidade bibliotecária possa desenvolver um sistema de gestão que, em lugar de fazer de forma individualizada, em caixinhas, como era o que sempre foi feito, conseguisse dar uma solução completa para a biblioteca. E assim como também foi falado, é que no lugar de preparar e criar uma solução e já entregá-la para o mercado, esperando que o mercado se adapte, a ideia, na verdade, foi de escutar a comunidade, escutar a biblioteca, ver as necessidades e, a partir de então, desse feedback, começar a montar e criar a solução. A sua arquitetura, a característica principal do Fólio permite essa customização, montar esse sistema, de forma que uma coisa muito bonita na essência do Fólio é justamente, eu diria, a inovação no seu DNA, porque é uma plataforma que a ideia é que ela continue em desenvolvimento para sempre, de acordo com o que vai sendo montado e com o feedback dessa grande comunidade que tem os grupos de expertos, os bibliotecários que estão sempre aí contribuindo com feedback, os desenvolvedores de diferentes instituições ao redor do mundo que estão aí compartilhando. Uma solução de código aberto. Isso também reduz o gasto da biblioteca e qualquer um também, e acaba sendo até de uma forma até mais democrática, porque outras empresas ou a própria instituição pode mexer no código e pode desenvolver a ferramenta. Então, o Fólio não é da EBSCO, o Fólio é da comunidade, o Fólio é livre, e a EBSCO é apenas um dos provedores que pode disponibilizar esse serviço aí de hosting através da Amazon, que é de última geração, a parte de implementação com a nossa equipe técnica de especialista. E falando de inovação e de geração, a gente pode também, se a gente fizer uma análise aí, a gente vai ver que os outros sistemas existentes, eles têm mais de 10 anos de existência, então eles estão muito baseados numa arquitetura mais antiga, numa tecnologia mais antiga, enquanto que o Fólio ele já vem trazendo essa nova proposta. Ele é o mais recente e vem escutando, e a ideia é que ele continue aí essa inovação constante. Passando um pouco e falando um pouco dessa arquitetura moderna, assim como o Thiago também comentou, é uma arquitetura moderna de microserviços.
E por que que isso é importante? Porque assim como o celular, né, um iPhone, que você tem os aplicativos, né, que o utilizador quer utilizar, ele consegue, a partir dali, escolher os aplicativos que são interessantes para a realidade dele, para a necessidade dele. E o Folio ele não vem como uma solução fechada. Ele pode ser adaptado e ele não precisa ser implementado todo de uma só vez, de só uma vez. Ou seja, é possível, de repente, focar primeiro nos recursos eletrônicos, que é o que muitas instituições estão fazendo. Depois, numa segunda fase, implementar também a parte impressa, a migração de catálogo. Ele também já tem sido estudado e já tem sido utilizado, analisado para se implementar, inclusive, no mercado corporativo, em bibliotecas de direito. Então, ele realmente é uma solução que, por essa característica única dele, ele começa a se adaptar às diferentes necessidades da biblioteca. Então, ele não é um sistema monolítico, isso facilita muito esse tipo de atualização. Inclusive, várias empresas, diferentes participantes podem estar trabalhando e contribuindo para a atualização. Não é que a atualização de um pedaço do Folio vai afetar o resto da estrutura, e possui APIs abertas, que é justamente para que essa atualização seja o mais fácil possível. Se a gente analisar aqui um pouco, né, falando bem por em cima, até pela questão do tempo, analisar um pouco do ecossistema do Folio, a gente vai ver que ele tem 3 capas principais. Tem essa primeira capa cinza, que seria a de banco de dados, ou seja, os dados estão aí armazenados. No meio tem o OCAP. O OCAP seria um boost de dados que ele permite a comunicação do banco de dados com as transações que estão acontecendo, comunicando com os utilizadores, com as aplicações. Então, e também tem a parte desse toolkit, né, que é o pacote de ferramentas, que ele faz com que seja possível toda essa parte de gestão do impresso e do eletrônico. E atualmente, montado já disponível no Folio, a gente já tem toda a parte de gestão de aquisição, de inventários, dos usuários, circulação, administração. Inclusive, se o bibliotecário quiser trabalhar com outros formatos, não só o MARC, ele também pode trabalhar com BigFrame, com Dublin Core. Como falei, se tem a questão do ORM, que também é extremamente relevante. Se a biblioteca quiser começar com a parte eletrônica e depois ir para a parte impressa também, pode começar o projeto dessa forma. E aí tem aplicações como Usage, que permite também análise de estatística de uso, custo por uso, gestão das licenças, dos e-holdings, dos contratos. Tem o aplicativo Codex, que permite também essa interação, essa combinação dessa relação do impresso com o eletrônico, e o Discovery, que não precisa ser necessariamente o Discovery da EBSCO, mas o Discovery da EBSCO oferece uma série de benefícios, como a sua knowledge base. A EBSCO tem relação com mais de 80 mil editores e tem uma knowledge base potente e que funciona de forma nativa com o Folio e faz com que essa interação funcione de uma maneira muito eficiente. E justamente por essa característica aberta do Folio, é possível integrar os softwares da instituição, Folio, os próprios da EBSCO também. Existe a possibilidade da implementação a nível local, inclusive com a própria equipe da instituição, assim como o Thiago comentou também, mas é algo que a instituição precisa, inclusive, de uma estrutura bastante grande para fazê-lo. Então, é recomendável que se escolha uma empresa que tem o expertise, que tem esse know-how, como a EBSCO, e pode, inclusive, utilizar outras ferramentas de sistema aberto, como o ViewFind ou Blacklight. Mas o interessante de utilizar o Discovery da EBSCO, por exemplo, é que é uma solução que tem um knowledge base bastante forte, tem a equipe da EBSCO por detrás, né, que faz esse trabalho de implementação, né, no hosting, e também tem, inclusive, uma tecnologia do Holdings IQ, que ele permite que, de forma bidirecional, o Folio consiga se comunicar com o Discovery. Ou seja, você pode fazer uma atualização no Holdings e ele vai refletir no Folio e vice-versa.
A gente, mudando um pouco aqui, falando um pouco das etapas do lançamento, né, até os dias de hoje, a gente vem colocando a cada etapa como uma flor, né, que vem aqui o nome. Atualmente a gente está no Golden Rod, e a próxima seria o Honeysuckle. E a cada trimestre, a ideia é que novas funções são adicionadas, são feitas atualizações, sempre para garantir que o software está sendo melhorado. Se a gente falar da versão atual, né, do lançamento atual, agora feito em setembro, né, do Golden Rod, a gente vai ver que é o lançamento que versão 1 da plataforma, para que ela já esteja totalmente pronta, né, para ser implementada. Já tem o IAM, ou seja, a parte eletrônica do fluxo de ponta a ponta. Você vai encontrar também as funcionalidades de importação, exportação de dados, edição de mark, através com o Quick Mark. Uma outra característica também, que não estava ali no slide anterior, seria agora que também já está disponível a funcionalidade de hierarquia de bibliotecas e nível de consórcio, ou seja, se tem uma biblioteca, uma instituição que tem várias bibliotecas dependentes, ou até de um consórcio, já é possível fazer essa gestão também dentro do Folio. Também a criação de cursos e leituras de cursos, então é possível, por exemplo, criar cursos dentro do Folio, direcionar, indicar o professor, lista de leituras, e essa informação também vai refletir, vai se comunicar com o EDS, caso o EDS esteja sendo também utilizado aí, junto com o Folio. Atualmente, cada vez mais instituições já estão implementando o Folio, então realmente está tendo uma resposta bastante positiva a nível mundial. Atualmente a gente já tem o Chalmers, que já está também implementando, tem o Leibniz, tem a Cornell. Cornell, inclusive, a gente teve até um webinar, se não me engano, há 2 semanas, em que o próprio Michelangelo participou desse webinar. E o interessante do Cornell, que vai em linha com o que a gente tem falado, de ser importante ter uma empresa dando esse suporte, que tem uma expertise trabalhando na implementação. No caso do Cornell, eles inclusive chegaram a fazer um trabalho de implementação de forma individual, eles mesmos, e depois eles resolveram usar os serviços da EBSCO, porque viram que realmente era necessário, porque muitas vezes precisa de um pessoal bastante especializado, que tem experiência com Docker. Outras instituições também, além que já estão com prevista, tem a Five Colleges, dos Estados Unidos, que é o exemplo de consórcio, Universidade de Duke, Universidade de Alabama, e não só, e também na Espanha, a gente já tem algumas que estão adotando. Então, por exemplo, aqui não está o exemplo de Zaragoza, porque a gente já está nos trâmites finais de assinatura de contrato, então ainda não está, mas a Zaragoza já está para ser lançada agora, e já tem a Universidade de Loyola, na América Latina e o Brasil já tem uma série de análises sendo feitas também para adoção. A gente conversa muito, né, o Michelangelo e eu, e a gente está sempre compartilhando informação. Então, realmente, é um software que está sendo muito bem aceito, justamente pela sua filosofia bastante diferente do que existe hoje no mercado. Se a gente entrar e mostrar algumas capturas de pantalla, a gente vai ver aqui, por exemplo, alguns exemplos. Depois o Michelangelo vai entrar no demo e mostrar de forma mais interativa. Então, a gente tem o Codex, que, como foi mostrado naquela primeira, lá no começo dos slides, que ele faz essa combinação aqui, né, do impresso com o eletrônico. Aqui são todos os apps que já estão disponíveis no Folio. Tá? Então, o Holdings, a parte de uso de estatística, de inventory, o marketing, também para catalogação. Leituras de curso e bibliografia básica, que seria a possibilidade de criar o curso aqui, inclusive de instrutores, e colocar também a lista de leitura também, e ele se comunica com o EDS, como tinha falado. Então aqui é possível aqui também enxergar essa informação no próprio EDS. Editor Quick Mark, que possibilita a edição do registro Mark dentro da solução. Uma outra também, coisa bastante interessante e que dinamiza também o trabalho do bibliotecário, é a relação também com plataformas de livros, né, que é possível fazer a compra e de forma integrada. Então, no caso, se a gente mostrar aqui o Golbi é uma plataforma incrível da EBSCO, que oferece acesso a um portfólio de mais de 7 milhões de títulos de diferentes editores, diferentes plataformas. Então, é possível entrar no Golbi,
fazer a compra no Google, ter ali o PO number, né, o número de ordem, e através dessa relação que é possível através do API, né, do API, enxergar essa informação dentro do folio. E ali tem toda a informação em relação a custo, custo de localização, e que vai estar no aplicativo Order. E aí, quando a gente fala dos aplicativos, isso, né, como a gente explicou anteriormente, da parte de apps, é que não é uma solução fechada, então cada aplicativo aqui, como está nesse exemplo, por exemplo, são os aplicativos que foram escolhidos estar aqui. Então, na verdade, é feita uma análise durante a implementação do Folio, caso seja feito com a EBSCO, ele tem esse trabalho de análise da realidade da biblioteca, tem um time de especialistas, time técnico, de engenheiros, e eles vão conversar, né, junto com a biblioteca, vão fazer uma análise e ver o que realmente é necessário para aquela realidade. E aí, então, é feito o trabalho de implementação, que pode ser totalmente feito com a EBSCO ou também com os parceiros. Tá? É possível também catalogar o item vindo do Golbe, aqui, caso queira, né, para fazer do livro físico, caso queira fazer alguma edição, né, para melhorar aí um pouco a catalogação que tenha sido feita de forma automática, de forma bem transparente, ver também a política de empréstimo. Aqui vem a função do que eu tinha comentado, justamente do multicampo, de consórcio, né? Então, entrando aqui no Tenants, a gente consegue ver e configurar também. Além do poder, né, do knowledge base, né, que é um curso bastante potente e faz essa comunicação de você poder ativar os títulos, também é possível criar um pacote personalizado de recursos dentro da ferramenta. Então, por alguma razão, é um título que não está ali no knowledge base, você consegue também criar, se for, não sei, alguma coisa muito específica, no interior, um editor específico no interior de Portugal, por exemplo, você consegue fazer e adicionar ele aí dentro do recurso. Também é possível fazer já a gestão das licenças de diferentes provedores, e aí que também está uma funcionalidade bastante bacana, porque você consegue anexar toda a informação referente a essas licenças, contato, tudo que é relevante para essa gestão. E aqui uma mensagem, o EBSCO RM faz parte do Folio e é alimentado pela base de conhecimento da EBSCO. Ou seja, ele sendo feito pela EBSCO, ele tem toda essa potência aí, que é essa musculatura adicional do knowledge base, que vai pela base da EBSCO. Então, o RM da EBSCO, ele possibilita a gestão dos holdings, né, dos títulos aí, eletrônicos, incluindo títulos e pacotes personalizados, como comentei, gestão dos contatos, notas, tudo relacionado à gestão das licenças, orçamento, pedido de faturas, estatística counter, que é importantíssimo para a questão da análise se os recursos estão sendo utilizados, para manter ou não, e a relação custo, e informação sobre os custos. Através com o EBSCO Knowledge Base, o ERM da EBSCO se completa automaticamente com informação-chave. Sim, porque é uma atualização que é constante, não é feita manual, né? Inclusive, devido a essa parceria que a EBSCO tem com os editores, essa atualização é feita de forma automática, e isso faz com que uma grande parte do trabalho da biblioteca seja bastante diminuída, porque ela se livra um pouco dessa parte da entrada manual de dados. Então, uma característica, em resumo, é a atualização de pacotes, provedores e pacotes, então, ver termos das licenças, contatos, provedores, tudo dentro aí dessa parte da gestão de licenças, dados de uso também, estatísticas counter, com informação de custo por uso. O maior uso também é potencializado. O interessante também, aqui fala da atualização automática do EDS, é que, falando novamente da questão do EDS, eu bato muito na tecla do EDS, porque eu acho que o EDS é uma ferramenta que ele realmente dá muito valor, agrega muito valor ao software, né? Tanto pela sua tecnologia por trás, e também pelo knowledge base potente. E isso vai sendo atualizado de forma automática. Renovações mais fáceis. Tá? E também, como a gente comentou inicialmente, quando a gente estava mostrando, inclusive, a lista de instituições que já estão adotando o Folio,
não necessariamente a instituição precisa fazer a implementação do folio completo, né? Ele pode quebrar e fazer em partes, ou seja, pode fazer um e fase 2, e é uma coisa que a gente tem defendido, inclusive, que é o ERM first, né? O ERM primeiro, a parte eletrônica primeiro, e depois ir para o resto do processo de migração. Então, é possível fazer primeiro a parte eletrônica, que é um pouco mais simples, demora, tem um prazo mais reduzido, e depois vai para a segunda fase de impressa. Foi um pouco rápido pela questão do tempo, mas a ideia foi cobrir de forma bastante geral a característica do software como um todo. E agora o Michelangelo vai entrar na plataforma, mostrar um pouco do que pode ser feito live, de uma forma dinâmica, e depois a gente conversa um pouco, abre para conversas. Muito bem, muito obrigado, Bernardo. Foi rápido, mas foi conciso, foi objetivo. Acho que percorreste todas as principais funcionalidades e vantagens, benefícios do Folio. Vamos agora então passar a palavra ao Michelangelo. Michelangelo, podes já partilhar a tela, como tu dizes, o ecrã, como eu direi. Ora bem, o Michelangelo, é engraçado, eu e o Michelangelo temos um percurso aqui e acolá paralelo. Se ele começou, está na EBSCO há cerca de 2 anos e 4 meses, e imaginem que eu estou também, sensivelmente, há 2 anos e 4 meses na EBSCO. Antes, bom, ele agora, neste momento, é o SaaS Innovation Manager para toda a América Latina. Ele começou em junho de 2018, eu comecei 2 meses antes, como formador da EBSCO para o Brasil e eu para Portugal e para a Espanha. Temos sensivelmente, portanto, o mesmo percurso, e simplesmente ele já é SaaS Innovation Manager e eu também gosto de ser gosto de ser formador também, mas já progrediste com todo o mérito. Michelangelo é realmente alguém excepcional. E curiosamente, se ele trabalhou 18 anos na Ponte como bibliotecário, sempre com funções de grande responsabilidade na área das operações, etc. Portanto, Operations, Library Manager Operations, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Curiosamente, os meus 18 anos numa universidade também foi na Católica, mas aqui em Portugal. Ora bem, o Michelangelo, além desta vasta experiência portanto, na universidade, na Pontifícia Universidade Católica, ele também tem formação, e o seu currículo aqui no LinkedIn é bastante grande, tem formação em análise de sistemas, em bioteconomia, portanto, passou também pelo MIT, na área, portanto, da liderança, e é curioso que quer a própria experiência profissional do Michelangelo, quer a própria trajetória académica, ele vem, conflui, ele agrega diferentes talentos, diferentes saberes, mesmo na área da biotecnologia, na área de análise de sistemas, na área mais da gestão, da liderança, e isso faz do Michelangelo realmente um líder, ponto número 1, e um grande comunicador também, e formador, e alguém que conhece, que sabe do que fala. Michelangelo, a palavra é tua, e lembra-te, Michelangelo, que tu vais terminar, portanto, eu sei que haveria muito a dizer, mas pronto, isto suscitando interesse nos participantes, eles depois poderão contactar para mais informações. Tenta, Michelangelo, por favor, eu sei que isto é muito ingrato, vê lá se consegues em 12, 13, 14 minutos Não, pode deixar. concluir. Obrigado, Michelangelo, mas também, mesmo que isto fique um pouco, como nós dizemos em Portugal, souba pouco. Bom, depois, isto não termina agora. Eu costumo dizer, quando dou formações, que a formação só começa quando termina. Isto é, depois poderão contactar o Michelangelo, poderão contactar o Bernardo, poderão contactar a EBSCO para saber mais sobre o Folio, bem como o Tiago, para conhecer um pouco mais todo este movimento dos softwares livres dedicados à biblioteca. Michelangelo, calme já, a palavra é tua.
Obrigado, Nuno, pela apresentação. Também agradecer ao Thiago pelo convite, que aceitou o convite de estar aqui com a gente, o Bernardo também de Madrid. O Bernardo, vocês viram que é carioca, então a gente brinca que ele abandonou o Brasil agora, mas está até falando um pouquinho de português de Portugal, misturando com um pouquinho de espanhol já por morar em Madrid, a gente entende isso, mas é uma honra também agora contar com a presença dele também aqui junto comigo, trabalhando. A gente está, como diz, dividindo territórios nessa função, eu aqui, ele lá, fazendo as mesmas atividades e apoiando também a adoção de tecnologias, como especialistas em software na EBSCO. Então, nós somos um ponto também de contato, é um prazer também estar sempre à disposição para vocês. E essa é uma oportunidade também que agora a gente vai ver de poder falar um pouquinho sobre o que o Folio tem de novo, já como o próprio Bernardo falou, e dentro da ideologia que o próprio também Thiago introduziu. Ele é um software que nasceu livre e ele vai continuar livre, e a ideia dele ser um software moderno, então vou falar de alguns pontos também, reforçar isso, para a gente fazer o demo. Então, em primeiro lugar, o Folio ele é uma plataforma de serviços, então a gente fala, ele é uma evolução natural dos sistemas de automação. Então, quando a gente fala em sistemas de automação, eles tinham aquela ideia de ILS, Integrated Library System, ou seja, um sistema integrado. E o integrado acaba sendo também essa ideia de monolítico. Então, o próprio conceito, quando se criou, já se criou como plataforma, justamente por permitir que eu possa ter uma diversidade de módulos que vão cumprir diferentes funções. Então, quando a gente fala em circulação, a gente vê aqui, por exemplo, que tem um empréstimo, a devolução, a parte de requisições aqui, ou reservas. Então, ele acaba sendo, digamos assim, não agora monolítico no sentido de ser modular, mas ao mesmo tempo aberto, e com essa ideia de poder ter as apps que eu quiser e utilizar da maneira que a biblioteca preferir. Então, o que é o Folio? A gente vai trazer alguns pontos aqui essenciais para até reforçar esse conceito. O Folio acaba sendo, então, primeiro, uma plataforma de serviços nova, é o sistema hoje que é o mais novo nos últimos 10 anos. Qualquer outro, se a gente for hoje considerar, ele vai ser mais antigo. Não tem como. Mesmo uma plataforma de serviços, um outro sistema de automação vai ser antigo. Ele permite a gestão de recursos tanto impressos e eletrônicos. Então, tudo que a gente já faz hoje na parte tradicional, que é de aquisição, empréstimo, devolução, vai se agregar com a ideia de gestão do eletrônico. O Folio é constituído, então, também de diferentes tecnologias. Vou falar um pouquinho também agora em detalhes sobre isso, mas a ideia é permitir uma arquitetura moderna que vai sempre ser atualizada. É uma plataforma que está sendo criada por bibliotecários para bibliotecários. Então, não é uma empresa dizendo como eu tenho que trabalhar, mas a gente podendo, inclusive, fazendo parte dos grupos de interesse especial, pode chegar lá e fazer parte do grupo para dizer, olha, eu quero que seja assim. Pelo menos o bibliotecário hoje tem uma voz mais ativa, diferentemente do desenvolvimento que é feito por empresas. E ele é um projeto de código aberto que é suportado pela EBSCO. Então, a gente tem tanto financiamento de equipes que estão desenvolvendo, nós temos profissionais que desenvolvem, e assim como também a gente tem um financiamento efetivo do projeto de software livre, como já era a tradição da própria EBSCO em outros softwares. E, realmente, quando a gente fala dos alcances, é pensar que os sistemas de automação que a gente já conhece, que são tradicionais no mercado, sejam eles comerciais, sejam eles baseados em software livre, eles têm um foco nos, digamos assim, serviços tradicionais da biblioteca. Circulação, aquisição e catalogação. Ah, mas agora eu consigo colocar a capa do livro ou consigo colocar o link de acesso ao documento. Mas eu estou catalogando. Se o link quebra, eu tenho que atualizar. Eu não tenho a KB, como a gente comentou. Então, tudo isso gera uma necessidade ainda de ser manual. Ou seja, mesmo que eu mude de sistema hoje. Não, eu não quero mais o meu sistema, eu vou adotar um desses outros aqui. Eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque eu vou tentar fazer a gestão de necessidades novas com os sistemas velhos. E isso nunca vai funcionar. Então, o Folio ele entra justamente para poder fazer a gestão tradicional do que era impresso junto com a do eletrônico. Essa é, digamos assim, a grande diferença. Se alguém pergunta, qual é a grande diferença do Folio para os demais? É que ele agrega a gestão do eletrônico. E aí a gente faz essa diferenciação entre arquitetura monolítica, e aqui fica uma forma gráfica de demonstrar isso, onde a gente tem aqui a camada de aplicação, que seria assim a parte do cliente, que a gente chama daquela arquitetura cliente-servidor.
que é a gente lá operando, o bibliotecário que está catalogando, ou o funcionário que está no balcão devolvendo e prestando um livro, ele acessa um conjunto de módulos, como é o nome, geralmente baseados numa única tecnologia, e que geralmente é muito antiga, então a gente vê alguns sistemas tradicionais aqui no Brasil e na Europa mesmo, que estão baseados nessas duas linguagens, que tem já uma mais de 60 anos, outra mais de 33 anos, elas são sim tecnologias antigas. E como é que muda com o Folio? O Folio, então, ele trabalha agora com uma arquitetura de microserviços, onde eu tenho uma liberdade de usar, inclusive, digamos, cliente, que a gente chama, é o computador, o notebook, mesmo o tablet, para fazer os serviços. Eu posso escolher o aplicativo e todos eles vão estar baseados na linguagem que eu quiser, inclusive, se criar uma linguagem nova, o Bernardo agora, o Thiago resolvem criar uma linguagem de programação nova, a gente consegue criar um aplicativo novo e ele vai conversar com o Folio nessa linguagem que eles desenvolveram. Tudo por causa das APIs e aqui do OCAP, que é o que a gente chama de gateway. É como se fosse um sistema que está orquestrando a comunicação entre os diferentes aplicativos. Então, essa é a grande vantagem dessa arquitetura, porque agora eles são microserviços. Podem ter diferentes bases de dados, ou seja, agora eu não fico mais preso a uma licença específica de um banco de dados Oracle, SQL. Daqui a pouco, se eu quiser ter um banco não SQL, isso é técnico, mas eu posso ter um banco de dados em gráfico e eles vão se conversar, porque lá na camada de usuário não tem necessidade específica onde está amarrado uma tecnologia. Mesmo que outra tecnologia agora se crie de banco de dados ou de aplicação, ele vai evoluir junto. Aqui a gente tem uma lista breve de linguagens, só para vocês entenderem que hoje qualquer linguagem moderna pode ser adotada. Então, se hoje a instituição já cria ou tem uma equipe de desenvolvimento que tem lá o seu próprio sistema e ela daqui a pouco quer adotar o Folio, ela pode continuar fazendo esse desenvolvimento customizado para a sua instituição no Folio. Ou seja, ele vai ainda aplicar o conhecimento que ele tem e utilizar dentro do Folio. E por que mudar para o Folio? Aqui alguns pontos especiais que eu trago de uma fala que teve até esses dias do pessoal da Chalmers, explicando qual foi a motivação principal para mudar para o Folio. A Chalmers, ela é o MIT, como se fosse assim, da Suécia. Ele é um Instituto de Tecnologia da Suécia. Ele foi o primeiro parceiro, já vai fazer então aqui um ano. Até, inclusive, foi o dia do aniversário dos meus gêmeos. Agora, em 30 de setembro, vai fazer um ano que eles já estão em produção. E vejam que ele é já uma solução que eles optaram por colocar a mão na massa, lá desenvolver e justamente aplicar o esforço que eles teriam de manter o sistema anterior num sistema moderno e novo. Então, quando eles mudaram, o que eles não queriam mais? Pagar caro por módulos que eles já não tinham, nunca usaram, quem sabe, ou então sistemas que já estavam no fim da vida. As interfaces não amigáveis e, ao mesmo tempo, não integradas, porque eu tenho o catálogo, depois eu tenho o repositório, eu tenho que fazer a gestão do eletrônico no Excel, eu tenho que fazer a descoberta em outro lugar e fazer tudo funcionar, e acaba que isso demandava muito tempo e gera, de fato, depois uma demora em catalogação, demora em aquisição, demora em entregar para o usuário realmente a informação. A gente tem que prestar serviço, a gente não tem que ficar preocupando em tecnologia, colocar a equipe de TI a trabalhar mais do que necessário. A ideia é, tendo uma plataforma que ela vai fazer esse trabalho, contratando serviços, e também esse é um grande ponto, a empresa que vai se preocupar em fazer tudo funcionar. Eu não preciso mais. Eu tenho que me preocupar em trabalhar, eu não tenho que me preocupar em desenvolver software, eu ficar, como o próprio Thiago falou, tendo que fazer diferentes aplicações para atender uma demanda, sendo que o sistema deveria, a tecnologia deveria fazer isso. E eles não tinham essa necessidade atendida. Então, quando eles mudaram, o que eles queriam? Sustentabilidade e flexibilidade. Então, garantir uma integração perfeita de todo o serviço, manter o foco no trabalho que é feito hoje no dia a dia. O foco hoje, imagina, é o serviço digital para o atendimento remoto. A maioria dos sistemas hoje não atende esses requisitos. E eles estavam verificando isso, e é o que eles queriam. Então, o envolvimento da equipe para realmente desenvolver as melhorias e participar, ajustar os fluxos de trabalho, trabalhar com um código aberto, se possível, era um dos requisitos dele, foi atendido, e ao mesmo tempo também tem capacidade de hospedar o serviço fora, para não ter mais custos com hospedagem, troca de servidor, pessoal de TI lá dedicado para dar suporte, atendimento, manutenção, nada disso. É um custo que acaba que
a gente acaba comprando e não é contabilizado quando a gente tem o sistema. E isso tem que ter um atendimento sempre o mais possível, o melhor possível. E claro que eles também queriam trabalhar em comunidade e que isso facilita a médio e longo prazo um atendimento de necessidades globais, mas ao mesmo tempo também locais, coisas que os sistemas que vêm de fora hoje não nos atendem. Muitas vezes a gente acaba comprando as necessidades ou as soluções que vêm fechadas, que servem na Europa, mas que não servem aqui no Brasil e vice-versa. E os serviços, então, como até o próprio Bernardo comentou, que a ideia da gente promover a capacidade de atendimento do Fólio é, em primeiro lugar, saber que é uma empresa que atende hoje já necessidades de soluções de código aberto. A EBSCO não só tem conteúdos no seu índice central, quem tem EDS sabe disso, né, que pode encontrar conteúdos de editores que são de código aberto, assim como também a gente patrocina esses diferentes sistemas sempre tradicionalmente já. Temos um comprovado também reconhecimento em relação à segurança, desempenho e confiabilidade. A gente também tem essa característica, sempre teve com diferentes outros sistemas, mesmo no EDS, de que a gente promove o uso dos nossos dados e da mesma maneira agora essa ideia de abertura, interoperabilidade garante que os sistemas todos vão conversar sempre. A gente entrega os nossos dados, isso é uma característica que a EBSCO tem para fazer essa interoperabilidade. Nós temos o maior número de bibliotecários, então veja que aqui mesmo eu, o Nuno, aqui conversando, você já vem na prática que realmente é isso, nós somos bibliotecários, estamos na ponta, no atendimento para vocês. Uma equipe de tecnologia hoje que é considerada que na EBSCO nós temos mais engenheiros de software do que as outras somadas, então isso também garante um atendimento em situações tecnológicas que é incomparável em relação a outras empresas. Se vocês pensarem hoje na empresa que atende vocês vão se dar conta da quantidade pequena, muitas vezes, de gente que está lá por trás atendendo as necessidades. Aqui não. Só no Brasil, em área tecnológica, a gente tem 4 pessoas. Se somar com os brasileiros que estão nos Estados Unidos, vai somando já chega a 8, 9 pessoas. Fora a grande equipe internacional, que está sempre por trás para atender todo o serviço. E os serviços, eles vão incluir, então, como a própria a apresentação do Bernardo mencionou, nós temos a implementação feita por especialistas, então é um trabalho que a gente vai chegar na instituição e vai mapear todos os fluxos para poder dizer, olha, a gente tem esses fluxos e a gente então vai fazer dessa maneira no Fólio. Vai fazer todo um trabalho de adaptação dos fluxos de acordo com o que a biblioteca efetivamente trabalha. A hospedagem é feita na nuvem da Amazon, inclusive com uma nuvem que a gente chama que é reforçada, ou seja, a comunidade ela cria o software. Então, a gente, antes de colocar à disposição então, do cliente que vai adotar os nossos serviços, a gente ainda vai garantir que essa versão é livre de falhas e livre de problemas de performance e segurança. Então, a gente faz uma dupla checagem e otimização do código antes dele ir para o ar. E o suporte vai ser feito localmente, no seu idioma, com uma comunidade grande, inclusive a gente apoia a participação da comunidade e, ao mesmo tempo, está dentro da comunidade, como o próprio Tiago comentou também, participando dentro das discussões e dos desenvolvimentos. Temos membros participando também na comunidade. A implementação é feita por times separados, então nós temos consultores de implementação, os engenheiros de serviço, inclusive aqui no Brasil, a maioria de vocês que já trabalham conosco conhece o Kelson, por exemplo. O Kelson é bibliotecário analista, como eu, e é um dos engenheiros que vai estar trabalhando, então a vantagem de ter um bibliotecário ouvindo a gente que conheça a área técnica. Tudo que é feito hoje em relação à migração de dados, planejamento dos projetos e depois a gestão da mudança, que é um dos principais fatores das pessoas pensam assim, eu tenho que mudar. Mas, assim, tem a questão da insegurança e a gente vai estar ali com a experiência que a gente já tem de outras migrações que a gente está fazendo ao longo do tempo agora, em todo o planeta, para apoiar essa grande mudança. Então, isso facilita e tranquiliza bastante o fato de a gente saber que vai ter gente o tempo todo trabalhando em conjunto para garantir o sucesso do projeto. Então, aqui agora eu vou fazer, nesses 2 últimos minutos, vai ser, eu estou olhando aqui o meu tempo, só me confirma também o quanto a gente ainda pode avançar. 2 últimos minutos. Foi o que disseste, Micaela. Muito bem.
para que a gente possa fazer assim. rapidamente uma visualização de grandes pontos principais, assim, principalmente porque eu sempre digo assim, muitas vezes alguém já viu as outras apresentações, ou até pode ser que agora veja alguma coisa nova e diferente, mas que é importante que vocês também, quem não viu, agora veja pela primeira vez ele em funcionamento. Porque a gente tem aqui, por exemplo, hoje, a situação que eu gosto de mostrar bastante para vocês, que é o seguinte, nas configurações hoje, a gente já percebe essa questão hoje do idioma. Então, o Folio está sendo desenvolvido já para trabalhar nativamente com uma plataforma multi-idioma. E aqui a gente já tem o português Brasil, inclusive separado do português de Portugal, assim como também na América Latina, o espanhol específico para a América Latina. Então, como o próprio Thiago comentou, é um trabalho que a gente pode fazer para utilizar a plataforma já no nosso idioma. Então, o Folio, no caso aqui do Brasil, ele já está praticamente todo traduzido, então o trabalho que é mérito inicial, até eu digo, do próprio Thiago Murakami, que fez esse trabalho bem forte conosco, e que traz aqui para a gente essa facilidade hoje em dia de já usar a plataforma no nosso idioma. Então, a própria catalogação, como bem o Thiago comentou agora, ela não vai ficar tanto mais presa quanto a gente via em relação a uma catalogação que era baseada em MARC. Então, hoje, a gente pode ter essa padronização aqui de catalogação, então, baseada num sistema que ele é inspirado no BibFrame para fazer a catalogação. Então, a gente vê aqui todos os metadados de uma maneira muito mais simples. Então, a própria ideia de poder fazer a catalogação sem ter a dependência do MARC, ela agora é aplicada aqui dentro da plataforma dessa maneira. Inclusive, com uma novidade, que eu vou mostrar aqui para vocês também, que é uma capacidade hoje que a instituição tem, no caso da catalogação ainda baseada em MARC, a gente ter os registros aqui agora que podem ser editados através do Quick Mark. Então, no caso dos registros agora que tenham a catalogação feita baseada em MARC, a gente vai ter já a disponibilidade, como uma novidade aqui, de ter toda essa planilha de catalogação feita justamente dentro da catalogação em MARC para os registros. Então, isso aqui é uma facilidade que hoje a gente já vê dentro da plataforma, que muitas vezes até é uma pergunta que o pessoal fazia. Então, hoje já tem como novidade essa catalogação. Além disso, já existe também agora, que está sendo desenvolvido e quase finalizado, o MarkCat, que vai ser a plataforma nativa, onde a gente vai poder também fazer a catalogação de registros, então, dos diferentes tipos aqui. Então, a gente consegue fazer através de uma planilha agora, sim, baseada em MARC, onde a gente vai ter todas as funcionalidades dos sistemas de catalogação para adicionar campos, copiar campos, alterar a ordem de campos, duplicar campos. Isso tudo aqui já disponível dentro do MarkCat. Ele está sendo desenvolvido, então, também de uma forma colaborativa por empresas da Itália e da Espanha. Então, para vocês entenderem também que essa é a grande facilidade também de colaboração, para ele estar aqui sendo desenvolvido de uma maneira bem simples. Então, todo o trabalho que a gente teria hoje de fazer agregação de valores aqui, como eu faria dentro do meu sistema, eu consigo fazer agora aqui dentro de uma maneira bem simples. Pronto. Então, vocês estão vendo, né? Ele está sendo desenvolvido e isso vai ser parte, então, agora também da solução que o próprio Folio oferece. E eu vou fixar rapidamente agora, nesse último minuto também, é a ideia do acervo digital, então mostrar o papel da KB, quando a gente tem, por exemplo, pacotes, sejam da EBSCO, sejam pacotes que eu tenho aqui com outros editores, que eu tenho que fazer a minha assinatura, a ativação, e mesmo com pacotes que são pacotes hoje de conteúdos nacionais. Então, o exemplo aqui da minha biblioteca, onde eu acabei, por exemplo, de assinar agora uma coleção que era da saúde, eu não vou manualmente catalogar esses 2.400 títulos que eu tenho na coleção. Rapidamente agora, eu posso aqui adicionar esse pacote à minha coleção.
Ele pergunta se eu quero adicionar todos, eu digo que sim, olha, eu vou começar a fazer a gestão dessa coleção agora, e isso é parte, então, do que a gente comentava, que é a nossa integração com a Knowledge Base, ou seja, a minha biblioteca que nos mantém atualizado desses títulos. E aqui agora ainda, junto com isso, eu vou poder adicionar o contrato. Então, quando a gente pensa em gestão do eletrônico, que muitas vezes eu estou fazendo esse trabalho aqui de uma maneira separada, ele agora faz aqui uma lista dos contratos, então existe um aplicativo para fazer essa gestão de contratos, onde eu vou associar esse contrato, por exemplo, aqui eu tenho um contrato, e agora eu associo esse contrato a essa assinatura desse pacote, e eu posso ter essa gestão agora unificada aqui dentro. Então, essa é, digamos assim, a grande vantagem quando a gente está trabalhando com recursos digitais, porque eu não faria a catalogação desse recurso. Eu tenho que fazer a catalogação, seja no módulo de acervo, seja no módulo MarkCat, que vão ser as duas opções, do conteúdo que eu realmente tenho que catalogar. Os conteúdos digitais, eu tenho que deixar a plataforma atender essa necessidade. Então, hoje, isso vai ser um grande diferencial para utilizar a plataforma. Olha, Michelangelo, Bernardo e também Tiago, muito obrigado pelas excelentes, as 3 apresentações. Tenho aqui começo pelos comentários. Muito bacana as informações repassadas neste encontro. Temos aqui alguém que nos diz também: assisti a várias apresentações do Fólio, mas hoje fiquei impactada porque consegui visualizar todas as funcionalidades. Portanto, não. Eu agora tenho aqui algumas questões e eu agradecia-vos respostas telegráficas. Sim, não, talvez. Primeira, é pré-requisito ser cliente EBSCO para ter o suporte ao Fólio? Não sei se o Michelangelo ou o Bernardo quererão responder, portanto, repito a pergunta. É pré-requisito ser cliente da EBSCO para ter o suporte ao Fólio? Ou para ter acesso ao Fólio, digamos assim. Alguém quer responder? Bernardo, serás tu? Sou eu, Michelangelo, ou foi eu, então? Se eu entendi bem a pergunta, seria, como a gente tinha comentado, o Fólio é um recurso, né, uma plataforma que é de todos, né, livre, e seja escolhido fazer a parte de implementação com a EBSCO, e aí sim que a EBSCO daria toda essa parte de suporte, até porque teria a questão da manutenção, e aí teria todo o suporte da equipe técnica que a gente comentou, que faz essa análise da realidade da biblioteca, e inclusive até aproveitando o gancho, é até bom comentar que o Fólio, muitas vezes, às vezes ele é visto como uma solução só para uma biblioteca muito grande, para uma realidade muito grande, como uma instituição como a USP, por exemplo, mas não, ele pode ser para diferentes tipos de biblioteca. Mas com relação à manutenção e suporte, caso a implementação, o hosting seja tudo feito com a EBSCO, né, e os parceiros, sim, seria dado suporte. Caso seja feito a nível local, aí teria que ser feito esse suporte a nível local. Muito bem. Temos outra pergunta. Bom dia. O Fólio pode ser usado em bibliotecas públicas ou é mais apropriado para bibliotecas universitárias? Por acaso, olha, antes que respondam, ou Michelangelo ou Bernardo, eu quero dizer que, Bernardo, penso que tu confirmarás ou não, mas a Biblioteca Nacional Central de Florença tem o Fólio, não é verdade, Bernardo? Sim, exatamente. Na verdade, veio a mesma coisa na minha cabeça. A Biblioteca Nacional de Florence é sim que implementou, inclusive, e aí que vem também a parte, voltando, e acabo batendo na mesma tecla, mas voltando à questão da importância de ter um bom suporte, uma empresa por detrás. No caso da Biblioteca Nacional de Florence, foram feitos alguns desenvolvimentos pela nossa equipe de Professional Service, né, que são nossos engenheiros, justamente para adaptar algumas necessidades específicas dele. Então, sim. Mas se o Michelangelo quiser complementar, ele sempre comenta também esses detalhes, ele sabe bastante. Acho que seria interessante ver o feedback dele. Ok. Portanto, não, eu ia comentar que hoje, para a adoção do Fólio, primeiro, com certeza não precisa ser cliente da EBSCO, porque ele é uma solução que ele vai estar sendo desenvolvida hoje, inclusive para empresas
corporativas, empresas, como digo, né, instituições corporativas, é um caso já que a gente está vendo na Espanha mesmo, instituições médicas, hospitalares, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, quem sabe de grandes escolas. Então, hoje ele não tem... Pensa assim, hoje, se uma instituição ela tem, por exemplo, contratos de revistas ou livros eletrônicos, ela é uma candidata aos ARM, ela pode adotar o ARM do Folio sem necessariamente usar a catalogação, por exemplo. Então, imagina que hoje, se a instituição ela tem a gestão, investe em recursos eletrônicos, nada mais prático é que a própria equipe possa fazer a gestão desses recursos de uma maneira ótima e depois integrar para o usuário. Estava começando ali a apresentar o EDS, agradecer ao Renan também que me deu a dica ali do porquê que não estava funcionando. Mas sim, ele tem hoje a capacidade de fazer entrega. A gente tem mesmo clientes que são, por exemplo, da área de indústrias, clientes que são bibliotecas públicas, nacionais, que podem adotar, com certeza. E realmente não precisa ser cliente, porque hoje a ideia é o seguinte, vocês podem ter, digamos, assinaturas com diferentes editores nacionais aqui, e diferentes editores internacionais de conteúdo. E isso vai ser gerido, independente, daqui a pouco pode nem ter um conteúdo da EBSCO. Vocês podem hoje contratar os serviços do Folio para que a gente faça implantação, migração e hospedagem. Muito bem. Depois, posso fazer um comentário? Sim. Bem rápido. Uma das questões, a EBSCO faz muito bem para a comunidade de software livre, porque a maioria das bibliotecas tem um medo muito grande de adotar um software livre e depois ficar na mão por conta dele, de não ter suporte, de não conseguir, ter um problema que não conseguir solucionar e ficar na mão, basicamente. E isso a EBSCO traz é uma garantidora até, que se tudo der errado, tipo, vocês têm uma empresa muito forte, muito competente, que vai conseguir solucionar. Eu acho que ajuda bastante a tirar esse medo da adoção de um software livre. Muito bem. Ainda bem, Tiago, que eu não te cortei a palavra, porque o que disseste é bem verdade. Obrigado, Tiago. Outra pergunta. Como biblioteca universitária, precisamos atender as demandas do MEC. Foi apresentar rapidamente a parte das disciplinas. É possível gerar relatórios com os livros das disciplinas básicas e complementares separados por disciplina e por semestre? Talvez para ti, Miguel Ângelo. Hoje, essa ideia de relatórios, quando a gente faz a implantação, desde que esses dados, então, sejam adotados, por exemplo, uma lista de reservas de curso, ou alguma indicação dentro dos registros bibliográficos, nosso sistema, então, ele vai usar o que a gente chama de um data lake, ou seja, todos os dados vão ser consultados, não é uma consulta direta ao banco, mas vão ser criados relatórios tal qual a instituição quiser. Então, é parte do serviço também. Olha, eu quero um relatório que apareça lá o nome da disciplina, abaixo os livros e a quantidade de exemplares, por assunto ou por disciplina. Então, isso vai ser desenvolvido pela equipe de engenheiros para ter um relatório exatamente como a instituição necessita. Se é uma instituição que não é acadêmica, ela quer um relatório, por exemplo, de uso. Então, ela vai ter lá, por exemplo, um relatório com os dados de coleções assinadas, ou, se é o caso, por exemplo, de números de pedido de compra em aberto. Então, todos os relatórios que a instituição precisa vão fazer parte hoje do desenvolvimento na plataforma. Muito bem. Não tenho mais perguntas, podem colocar, vou aqui ler mais alguns comentários, são todos elogios. Parabéns aos 3 oradores, hoje foi um dia em que valeu a pena participar em mais um webinar da EBSCO, à semelhança de todos os outros. Aprendi muito sobre o software livre e sobre esse projeto magnífico que é o Folio. Depois, que mais temos aqui? Muito obrigado, hoje aprendi muito, ok? Também vão ao encontro daquilo que eu disse há pouco. Se depender de mim, a biblioteca adota hoje mesmo o Folio. Bom, fico contente em ouvir isso. Significa que a mensagem foi passada, digamos, conseguiram transmitir as vantagens do Folio enquanto software livre. Depois tenho aqui uma mensagem também engraçada. Parabéns, meninos.
show, a apresentação valeu mesmo. Muito obrigado pelos vossos comentários, pelo vosso feedback, pela vossa confiança na EBSCO, pela vossa confiança em concreto no Fólio. Obrigado, Tiago. Eu também aprendi contigo, Bernardo, como sempre aprendo, e aprendi também contigo, Michelangelo, caros colegas. Bom, muito obrigado. Eu quero dizer-vos que, portanto, que nos próximos dias ser-vos-á enviado o certificado de participação, tal como a gravação. Quero agradecer uma vez mais a vossa participação, a vossa confiança, o vosso entusiasmo, as vossas palavras, o vosso testemunho aqui bastante positivo. Não percam já o próximo webinar, na quinta-feira. Estará a cargo do meu colega Michelangelo. E porque começamos com música portuguesa, vamos terminar com música brasileira. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa confiança na EBSCO. Já sabem, se têm questões que agora, enfim, pode ser que não queiram colocar, ou já vamos adiantados na hora, coloquem, tem aqui o endereço de correio eletrónico dos meus colegas. Se querem saber mais sobre software livre, do ponto de vista teórico, conceptual, tem o Tiago. Em concreto, sobre o Fólio, tem o Bernardo e tem também o Michelangelo. O Bernardo para o território europeu, o Michelangelo portanto, para a América Latina. Muito obrigado e até breve. Deixo-vos com alguém que eu gosto muito, a Adriana Calcanhoto. Obrigado a todos. Obrigado, tchau. Prazer, Thiago. Valeu, tchau. Prazer, Bernardo.